Bom dia, bem-vindos. Esse é o nosso devocional Direção. Série nova hoje, deixando o passado para trás. Eu tenho certeza que parece algo redundante e talvez muitos tenham pensado assim: olha, eu vi o tema da série, não é tão relevante assim. Se fosse você, eu ficava porque tem algo que talvez você ainda não tenha entendido. Eu quero ler um texto com você que está em Filipenses 13:13. A gente ouve muito, né? Deixe seu passado para trás, esqueça seu passado. E sabe o que as pessoas fazem? Elas sempre dizem o que nós devemos fazer e quase nunca dizem como nós devemos fazer. Vamos lá, Filipenses 13:13. O que diz a palavra de Deus? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, até nas nossas mensagens, a gente muitas vezes costuma ser teórico. Teórico. Um que me incomoda muito nas mensagens, até de pregações, são conhecimentos teóricos e não práticos. Sabe, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou ouvir uma mensagem é escrever, anotar quais são as atitudes que eu vou tomar a partir daquela mensagem. Porque, de fato, só eu tenho o poder de transformar aquela mensagem teórica numa mensagem prática. Só que muitas vezes, também a gente percebe que o esforço do ministrante, o esforço de quem está ensinando, também não é para esse lado. E é por esse motivo, esse lado da prática. Então se apresenta para nós um evangelho teórico. Se apresenta para nós conhecimentos teóricos apenas. E conhecimento teórico é informação. Existe uma grande diferença entre informação e transmissão. Sabe, eu tenho para mim que informações sobre Jesus todos têm. Inclusive quando você pergunta, quantos conhecem Jesus Cristo aqui? Se você levantar a mão, ou perguntar para que levante a mão, pedir para que levante a mão, uma plateia de uma cidade inteira, você vai ver que ninguém vai ficar com a mão baixada. Todo mundo vai dizer, eu conheço Jesus Cristo. Mas o que as pessoas têm de fato são informações sobre Jesus. Informações sobre a Bíblia. Informações sobre o Evangelho. Mas a transmissão do Evangelho, ela não é feita através de informações apenas. Ela é feita através de pessoas que conhecem de fato a mensagem que estão falando. Então você pode ser mais um que informa. Então você pega um conteúdo, decora ele e informa as pessoas. Ou você pega um conteúdo e aplica e transmite. Se existe uma coisa que o Evangelho quer produzir em nós, é a transmissão do Evangelho. É você transpirar o Evangelho. É você ter a autoridade. A autoridade é falar daquilo que já venceu. Daquilo que você experimentou. Ninguém pode combater, nenhum tipo de discurso bem elaborado pode combater uma palavra de alguém com experiência. Experiência. Só que não é qualquer experiência. São experiências de sucesso, experiências de aprendizado, de superação. As pessoas se conectam com superação e não com perfeição. É por isso que talvez você não conecta com muita gente. Nós estamos nessa correria de conectar com as pessoas para apresentar o Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos simplesmente engessados pelo desejo de perfeição. Essa chave virou há pouco tempo na minha vida, sobre o quanto que feito é melhor do que perfeito. E o quanto que, enquanto que eu estou buscando perfeição, tem muita gente deixando de ser alcançada. E ao invés de eu buscar perfeição, então, eu passo a correr diferente. Eu passo a correr no caminho da superação. E para que eu conecte com as pessoas com a superação, eu preciso mostrar minhas feridas. Quem está buscando perfeição, ele nunca vai mostrar o que falha, os seus erros. Ele nunca vai confessar os seus erros. Ele vai querer mostrar sempre um mundinho perfeito. É por isso que você vê na era da internet pessoas simples, falhas, com pouca tecnologia, viralizando, expandindo as suas estacas.
justamente por mostrarem as suas fraquezas. E pessoas querendo se mostrar perfeitinhas, que elas têm que ter um equipamento de ponta, tudo do melhor, do bom, e elas não querem falhar, né? Elas têm que ser aquele vídeo compactadinho. Meu Deus, eu não posso entrar ao vivo porque alguma coisa vai acontecer, eu vou errar, né? E só tem uma forma de você nunca errar, se você nunca fizer nada. E de fato, nós precisamos abrir mão desse desejo de perfeição e conectar nossas feridas. As feridas conectam. Então, as pessoas falam muito nas mensagens, no que se fala sobre Cristo. Olha, até o Charles comentou aqui, informação é o que eu comunico, mensagem é a maneira que eu comunico, informação é o que eu quero passar. Ok, e faz todo sentido, Charles, todo sentido. Então é diferente você informar, você passar uma informação, porque para passar informação você não precisa ter muito esforço. Você precisa ler, estudar, talvez meditar e decorar. Isso é teórico. Mas para você transmitir a mensagem, a transmissão é sobre algo que você está vivendo. É sobre algo que queima o seu coração. E eu sinto muita falta disso, meus irmãos. Quero confessar a vocês. Sinto falta dessa transmissão de muita gente. Cresci ouvindo pessoas com linda oratória, com lindas colocações, mas de forma teórica, de forma não aplicável. Até porque não fica claro no final da mensagem quais são as aplicações que você tem que trazer para a sua vida. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Tá, e o que eu faço? Existem 3 perguntinhas que uma plateia faz para um orador. 3 perguntinhas básicas que estão inconscientes na plateia ou em qualquer auditório. O que, e aí, e agora? É uma dica até de oratório para você. O que, e aí, e agora? Porque a primeira pergunta que se faz é o quê? Deixa eu entender. A segunda é e aí? Tá, e agora? E aí, primeiro, né? Que seria qual a importância? E o e agora é o que eu faço com isso? Então a gente precisa parar de falar só o que se deve fazer. Tenho para mim que muita gente sabe muito bem o que se tem que fazer. E começar a falar sobre o como. Qual é o processo? Por onde eu começo? Um dos propósitos do Devocional Direção é trazer para a vida diária, trazer para o seu dia a dia o como, o processo, a caminhada. Porque às vezes numa ministração, numa palestra, numa pregação, a gente sai dali sabendo exatamente o que fazer. Mas no outro dia a gente não sabe como começar. Então, no dia a dia, o devocional é esse momento, onde eu tiro um tempo para construir o meu como, ouvir o meu como, aprender o meu como. Por onde eu começo? Como eu começo? Qual é a forma? E vou me esforçar, me esforço aqui, já vamos para quase um ano, já que estamos aqui com vocês, para passar o como. A mensagem prática, diária, não apenas teórica do Evangelho. Ok? Então, estamos falando sobre o deixar o passado. A primeira coisa que eu preciso entender é, o passado não existe. O Paulo está dizendo algo que parece utópico, até parece exagero, né, irmãos? Eu não sei se eu alcancei completamente, ele diz isso, mas uma coisa eu faço de verdade. Eu deixo as coisas que para trás ficaram. Eu avanço para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, a soberana vocação, o prêmio da soberana vocação. A questão é, como lidar com o passado, né? Como deixar o passado? Se de fato já tem uma premissa no título da série, que é Deixando o Passado, então eu já vou ter que saber nesses 2 dias que eu preciso dessa resposta. Como eu vou deixar o passado e que tipo de passado que eu tenho que deixar? A primeira informação é, o passado não existe. Não existe. O futuro também não. A única coisa que existe é o presente. Ok? Mas o passado não existe. Mas como assim o passado não existe? E aquilo que eu vivi? E a minha história? E as minhas dores? E os meus pecados? E as minhas falhas? E a minha infância? Onde é que está isso aí? Olha, talvez no seu álbum de fotos, talvez no seu mural, na sua timeline, no seu feed do Instagram, do Facebook. Talvez ali esteja alguma coisa. Mas sabe onde existe de verdade o passado e ele se torna palpável, real para você? É na sua mente. Só existe um lugar que o passado está, na sua mente. O seu passado está na sua mente, dentro da sua cabeça. Ele só existe aí. Se alguma coisa você evidenciou no passado, ou alguma coisa você compartilhou publicamente no passado, está na mente de alguém também. Mas, via de regra, o seu passado só está em você. Ele não existe mais.
Ele já foi, já morreu. Então, como assim deixar o passado se ele não existe? É porque, de fato, como ele está na minha mente, e é a minha mente que projeta o que eu vou fazer, e é a minha mente que projeta o que vai acontecer, eu posso trazê-lo comigo, carregá-lo comigo, enquanto eu estou vivendo aqui. E esse passado pode estar se tornando não só um passado, mas um presente e até mesmo um futuro. Porque, acredite você, há pessoas que estão caminhando em direção ao seu passado. Sabe, Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa expressão ele está utilizando uma história por detrás, mas basicamente, resumidamente, Paulo está dizendo que há um passado morto, fedorento, de um defunto na sua mente, que distorceu a sua realidade por muito tempo e que agora vem como um pesadelo para o assombrar. Sabe, há coisas do passado que são como pesadelos, que você gostaria de não ter vivido. As cenas, eu digo para você, confesso a você, eu não vou falar de ninguém. As cenas que é como se fosse um filme de terror e passa na minha mente. E quando aquela cena passa, eu só teria um pedido para fazer, que é não ter vivido isso. Só que não há como mudar isso. Não há como tirar isso de mim. Não há como apagar isso. Eu não posso apagar o passado. Olha, o título da série é Deixando o Passado. Não é apagando o passado. Nós não vamos apagar nosso passado. E sabe, as pessoas também não vão. A ceia é uma verdade nua e crua. De manhã cedo é ruim, né? No café da manhã já engoli uma verdade dessa. Mas engole aí. Ah. Não há como apagar o passado. Não há. Você pode passar um corretivo, vai ficar ali. Não há como apagar o nosso passado, nem na nossa mente, nem na mente de outra pessoa. As pessoas costumam nos ver pelo passado, quem esteve lá. Costumam nos ver. E é difícil para eles entender quem você se tornou, quem você é, para onde você está indo. É por isso que algumas pessoas precisam de um tchauzinho no meio do caminho, porque elas não estão entendendo quem você está se tornando e não vão estar dentro do que você será. Ok? Há pessoas que fazem parte do seu passado e não farão parte do seu futuro. E com todo o amor e respeito, não estou dizendo para você desprezar, não honrar. Não estou dizendo para você chutar ninguém, ofender ninguém. Estou dizendo para que você selecione agora para caminhar junto, sabe, lado a lado, compartilhando ideias, segredos, sonhos, pessoas que vão estar no seu futuro. Se essa pessoa do passado entender os processos da sua vida, ela vai estar lá. Se ela não entende, ela precisa ser deixada no caminho. Isso não se aplica em casamento, tá, amigo? Tá, amiga? Não se aplica em casamento. Casou é pro resto da vida. Eu estou dizendo sobre algumas amizades, alguns entrelaços. Mas Paulo está dizendo sobre um defunto. Esse defunto para mim é claro. São pensamentos, são setas, são sugestões que vêm de um lugar da onde eu saí. Eu não consigo apagar isso. Isso vai voltar aos poucos. E de fato precisa voltar para que eu não esqueça de onde Deus me tirou. Para que eu não esqueça, em nenhum momento eu queira me gloriar. Eu tenho para mim que até aquela passagem de Paulo sobre o espinho na carne é sobre pensamentos do passado. Você imagina, meu irmão, imagina, eu não posso entrar muito a fundo, porque eu gosto de entrar a fundo, né? Mas eu não posso entrar muito porque senão a gente não tem muito tempo. É um devocional, né? Não é um estudo teológico, bíblico. É apenas uma aula curta que nós temos, um tempo curto que nós temos aqui. Mas você imagina Paulo, toda vez que ele ia pregar o evangelho e alguém o perseguia. Sabe, toda vez que ele estava lá falando de Jesus e do nada, meu irmão, do nada vem aquele pensamento de ele perseguindo os cristãos. Ele autorizando a morte do seu, que hoje, depois que encontrou Cristo, seria seu irmão, a morte de Estevão. Ele fazendo parte de conselhos, de mesas secretas que programavam a morte dos crentes. E de repente ele está voltando a algumas cidades que ele já tinha ido. Meu Deus do céu. Sabe, tem lugares que te trazem um filme na cabeça. Imagina Paulo chegando numa cidade que lá ele entrou outra vez para matar cristão. E agora está entrando levando a mensagem de Cristo, mas a cidade é a mesma.
A cidade é a mesma. As ruas, os lugares. É muito difícil você entrar num lugar e não lembrar do que você viveu ali no mesmo lugar. Aí você imagina Paulo, dentro dele, ninguém estava vendo isso, meu irmão. Ninguém estava vendo isso, era interno. Era um passado que talvez os que estavam ouvindo ele agora não sabiam. Não estavam lá, mas ele estava lá. Ele era aquilo. Alguém que matava cristãos, que perseguia cristãos. Então alguns lugares vão ser gatilhos. Algumas palavras vão ser gatilhos. Algumas cores serão gatilhos. Alguns cheiros serão gatilhos, associações ao que você viveu. Então Paulo era atormentado diariamente no seu coração por pensamentos que vinham do passado. Sugestões sobre a identidade. Você quer saber mais sobre a identidade? Foi a série anterior. Tem 3 lives ainda salvas, depois estarão no Spotify e no YouTube. Mas sugestões sobre quem ele era. Você imagina, meu irmão, o que é conviver com isso. Sabe, quanto mais terrível foi o seu passado, maior vai ter que ser a sua força em lidar com tudo isso. Não é simplesmente ignorar, porque ele vai voltar e vai voltar querendo acabar com você. Então nós todos temos um passado. Você pode ter 15 anos, está aqui nessa live. Você pode ter 65 anos. Todos nós temos um passado já. É claro que um adolescente, um pré-adolescente, ele tem pouco passado, né? Ele tem pouca história de vida, até porque é a partir dos 5, 6 anos que aparecem as memórias, mas ele já tem ali. E é nesse começo que o diabo investe também para programar a mente das pessoas, né? Na infância, muitos ataques. Eu quando lembro da minha infância, eu lembro de muitos ataques infernais para que o diabo programasse a minha mente. Agora, nós temos um passado, isso faz parte da nossa história. É uma frase que meu paizinho amado diz sempre: quem não tem história não tem memória. Então, se eu não tenho do que lembrar, eu também não tenho uma história para contar. Todos nós temos uma história. A nossa história, de fato, ela se tornou uma escola. E essa escola nossa, ela é individual. Individual. Essa escola individual me fez ter as minhas experiências. E sabe, não é sobre o que acontece comigo. A minha vida resulta naquilo que eu fiz com aquilo que aconteceu. Então, a minha experiência ela é única, completamente única, porque a minha experiência do presente, ela está relacionada à minha forma de enxergar as coisas. E a minha forma de enxergar as coisas está muito relacionada com a minha escola, com o meu passado, com a minha história. Então, olha, esses dias eu disse a alguém uma palavra, eu disse: você é assim ainda. Eu sempre digo um ainda no final para não dizer nada sobre a identidade da pessoa. Mas assim, você ainda é dessa forma. Eu disse para essa pessoa. E quando eu falei aquela palavra, essa pessoa se ofendeu muito. Só que essa palavra para mim é uma coisa, para ela é outra. E aí eu disse isso, conversando, eu falei assim, ó, sabe por que você está ofendido? Porque você está querendo significar essa palavra conforme a sua experiência. E eu já meio que sei o que você pensa sobre essa palavra, porque é um consentimento geral. Muitos pensam isso sobre essa palavra. Mas não é sobre o que eu penso sobre essa palavra. E quando eu disse essa palavra sobre você, eu estava dizendo sobre a minha concepção do que de fato é essa palavra. Então eu vou te explicar o que eu penso sobre isso. Porque se eu não te disser o que eu penso sobre esta palavra, ela vai sair daqui de uma forma e vai chegar em você de outra. Né? Então vou dar um exemplo. Se você disser assim, olha, você está sendo ignorante com a situação. A ignorância é a ausência de conhecimento. Mas por anos da minha vida eu achei que ignorância era ser estúpido, era ser, perdão a palavra, idiota, ser uma pessoa do mal, ser uma pessoa do mal, ignorante. Mas a ignorância, ela é a ausência de conhecimento. E para mim é muito simples, eu sou ignorante em muitas coisas. Olha que interessante. Né? Eu sou ignorante, eu sou ignorante. Isso aqui eu sou ignorante, isso aqui eu não entendo esse assunto, eu tenho que aprofundar meu conhecimento nisso. Só que você chamar alguém de ignorante, olha, você está sendo ignorante, a pessoa pode achar que você está chamando de mal, de maldoso, de idiota, de burro, de o que você quiser lá na cabeça dele, é o que ele aprendeu sobre aquela palavra. E aí você, ao mesmo tempo que você diz a palavra a respeito de uma atitude de alguém que você ama, para corrigir, com amor, você vai ter que explicar também sobre a concepção daquela palavra, porque senão você vai dizer sobre a sua experiência e o significado que aquela palavra tem para você. Sendo que talvez a pessoa está absorvendo de outra forma, porque cada um de nós
significa as palavras conforme a nossa experiência. Olha que, por isso que a comunicação ela tem que ser cada vez mais plena, mais sincera, mais transparente. Porque senão, meu irmão, você fala A, a pessoa entende B, você fala B, a pessoa entende C, e quando vê o negócio está feito. O bolo está feito. Sabe, o diabo age muito nessa hora. O nosso inimigo, né? Ele age muito nessa hora. Sabe qual a hora que ele entra? Quando você não conversa. Porque daí você está só imaginando coisa, pensando coisa, e o diabo vai lançando seta. Ela falou isso por causa disso. Ele falou isso por causa disso. No fundo a intenção dele era essa. É porque ele fala isso, mas depois ele é isso. E você fica criando um monte de coisa, nem é verdade. É quando você conversa, é como se o diabo saísse pela janela. Eu não estou tendo espaço agora, porque eles resolveram se encontrar, resolveram conversar. Aí a comunicação se alinha, se ajusta. E essas maldições são jogadas fora. O diálogo conserta muita coisa. Mas o nosso passado faz parte da nossa história. Então, a nossa história, anote isso, a nossa história é escrita através de experiências. As experiências, por serem únicas, elas terão uma realidade única para você. Então você pega 100 pessoas, coloca numa sala para viverem algo juntas. E ao sair dali, seria lindo. Vou fazer isso, eu vou fazer. Eu ficar prometendo é pior, né? Não vou prometer nada. Então. Mas seria muito legal que alguém fizesse uma experiência assim, botasse várias pessoas no mesmo lugar, e ao acabar aquela experiência, você chamasse para uma cabine isolada, sem que ninguém ouvisse, e ela contasse em 1 minuto como foi aquela experiência. Você ia se impressionar o quanto que cada um tira dali algo diferente. O quanto que cada um tira dali alguma coisa diferente. O quanto que a própria palavra que a pessoa diz por primeiro mostra de fato o que ela notou primeiro. Mostra de fato aquilo que para ela é prioridade naquele encontro. Inclusive é uma baita dica para muitas coisas aí. Né? Aquilo que a pessoa falou por primeiro é aquilo que ela vê por primeiro. Viu por primeiro. E aí ela está simplesmente revelando a sua prioridade. É lindo de ver isso. É lindo. E é revelador. A pessoa, no próprio comportamento, no próprio argumento, ela mostra aquilo que brilha os olhos dela. Como foi para você essa experiência? Vamos citar o exemplo de um encontro coletivo, de um culto ali, de adoração, de canções, de palavra. Ok. Você tem uma celebração ali, e você pergunta, como foi essa experiência? E a pessoa diz, olha, o louvor estava uma coisa incrível. Você já pegou ali. Ele gosta muito do louvor. O outro vai dizer assim, meu irmão, eu estou ainda entendendo aquela palavra, não desceu ainda, estou aqui digerindo ainda. A palavra para ele. O outro vai dizer, olha, coisa linda, o lugar, a decoração, as luzes, coisa incrível. A estética. Não, as pessoas aqui me receberam muito bem. Meu Deus, eu fui muito acolhido. Relacionamento. Ele é alguém que gosta de conectar com pessoas. Porque, de fato, nós vamos falar por primeiro o que nos move por primeiro. Olha que doideira. É simples, mas é profundo, mas é simples. Então, as nossas experiências, elas acontecem mediante a forma que eu enxergo o que aconteceu. Ninguém terá a mesma experiência que eu tive, mesmo se passar pelas mesmas coisas. Então, é muito comum você ver 2 irmãos gêmeos serem completamente diferentes. Nasceram do pai e da mãe, na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, usavam a mesma roupa, só falta ter o mesmo nome, né? Foram confundidos a vida inteira, mas eles são completamente diferentes. Isso é assustador. Como é que a pessoa pode ser tão diferente, morando, sendo iguais praticamente, vivendo junto praticamente, sendo confundida a vida inteira? Até que para que você consiga discernir um gêmeo do outro, são meses de convivência. Senão você está sempre trocando nome. Aqui tem os filhinhos do nosso casal amigo, do Elton e da Evelyn, o Davi e o Daniel. Eu sempre chamava de Davi e Daniel, porque eu não conseguia enxergar os dois. Até o momento que a convivência vai fazendo você discernir. Mas a experiência do mundo, da vida, cada um vai ter a mesma. Então nós vamos significar o presente e o futuro que vai acontecer conforme o que aconteceu no passado. Gente do céu, isso aqui é poderoso demais. Eu vou enxergar a minha realidade conforme o meu passado e eu vou acreditar num futuro conforme o meu passado. Guarda essa frase. Você nunca vai sonhar com aquilo que nunca viu. É por isso que quando você sai de um lugar e vai conhecer outro lugar, você passa a sonhar diferente. Novos ambientes te trazem novos horizontes.
Então, ampliam seus horizontes, novos ambientes ampliam, esticam, alongam os seus horizontes. Novos ambientes fazem isso. Quando você troca de ambiente, você vê mais possibilidades. Porque você começa a sonhar, então, com coisas. Quando você está sempre no mesmo lugar, você não sonha com coisas maiores. Você não acredita em coisas maiores. Bom dia. Você não acredita em coisas maiores porque de fato, você está olhando curto, enxergando pouco. Quando você troca de ambiente, você diz, isso é real, isso é possível. Aí você aumenta as suas experiências, aumenta a quantidade de fé, de crer, você passa a crer mais. E significar, então, de forma diferente. Nossas experiências constroem nossa cosmovisão, visão de mundo, visão de perspectiva. Nós significamos o presente e o futuro conforme experiências do passado. Então o nosso cérebro age por associação. As coisas fazem sentido quando há associação a algo já pronto na nossa mente. Então faz sentido para você. Quando você ouve uma coisa, não, fez sentido isso. Por que fez sentido? Porque é o quanto que você já viveu aquilo ali, o quanto que você já ouviu sobre aquilo ali. Tem coisa que não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque é a primeira vez que você está ouvindo. A maioria das coisas que não fazem sentido, hoje para nós, são coisas que a gente nunca teve acesso. Então é muito complicado. Por exemplo, você está numa empresa, lá tem um chefe ruim, um cara carrasco, um cara brabo, ele chega brigando. Aí você vê que tem dois tipos de funcionário. Tem aquele que não aceita, que briga, que vai para casa falando mal, aí quer ir embora. E tem aquele outro que ele olha assim, não, eu tive um pai assim. Eu tive um professor que era assim também. Ele associa aquilo da forma conforme a experiência dele, ele vai lidando com aquilo. Ele diz, não, eu sei lidar com isso. Eu já tive uma experiência. E tive um sucesso nessa experiência. Aquele que não teve sucesso na experiência, ele vai olhar para aquele cara e dizer, não, é insuportável. Por quê? Porque ele teve uma experiência de alguém ruim e não consegue suportar agora, justamente por quê? Porque não teve sucesso na sua primeira experiência. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nas primeiras experiências é muito difícil nós termos sucesso. Sucesso vai vindo como consequência do acúmulo de boas experiências, de boas lições tiradas da experiência. Então, o que nós carregamos hoje são marcas. São marcas do que veio do passado. São marcas emocionais, são marcas espirituais, são marcas corporais. Hoje você pode estar até escondendo as suas marcas. Né? As pessoas olham para você e não veem todas as suas marcas. Mas elas estão aí. Você foi marcado por aquilo que aconteceu. E há coisas que te marcaram. É muito interessante quando você vê pessoas conversando para resolver um assunto e alguém diz assim, eu falei tal coisa e você não ouviu. Não, mas aquilo que você falou me marcou. Aí você vê que a pessoa está sendo marcada por algo e por outra coisa ela está esquecendo. Tem coisas que vão vir e parece que vão passar desapercebido, mas tem coisas que vão te marcar. Depende de como você estava, como você está. A questão é, ponto final. Entendi agora que eu tenho um passado, que não dá para apagar ele, que ele está em mim. E a questão que eu preciso entender a partir de agora é que tudo que eu faço hoje não está apenas construindo o meu futuro, mas também o passado de um futuro que ainda virá. Foi muito complicado? Vamos ser mais simples. O que eu vivi antes me marcou o meu hoje. E o que eu estou vivendo hoje vai marcar o meu amanhã. Eu preciso ter essa consciência disso. Uma consciência disso. Estar ciente disso. Sabe? Que aquilo que eu vivi me marcou hoje e me bloqueou, me fez viver coisas lindas hoje. Mas aquilo que eu tenho como decisão de atitude hoje vai marcar o meu amanhã. Quando eu estiver no futuro, o meu presente se tornará meu passado. E se hoje você faz muita coisa justamente por conta do seu passado, ou deixa de fazer coisas por conta do seu passado, um dia o seu presente será esse bloqueador também. Então tudo depende da forma que você vai enxergar as coisas hoje. Tudo depende das atitudes que você vai ter hoje, as palavras que você diz hoje, como você enxerga as coisas hoje. Tudo depende das boas lições que você tirar do hoje, porque isso está construindo coisas que vão ou te impedir ou vão te alavancar no seu futuro. Você está construindo hoje
um futuro e o próximo passado. Olha que doideira. A associação, que é essa capacidade cerebral de, através de um gatilho ou de outro, trazer uma realidade do passado à tona. É por isso que às vezes um casal está discutindo e um casal maduro sabe que tem coisa do passado que, se não for resolvida, tem que resolver, porque senão vai vir na briga. Casais que me ouvem. Se você não tem coisa guardada lá e deixou assim passar, fingiu que não está acontecendo nada, vai vir isso à tona. Pode ser que 10 anos, 20 anos, vai vir um dia numa briga, de um momento que não era para vir. Porque é exatamente o que o diabo faz. Ele aproveita que você está irado, ele larga uma setinha para você lembrar. Eu nunca esqueço de que você fez aquela vez, e assim vem. Então, se tem uma coisa para resolver, volta lá e resolve. Senão isso vai vir outra hora. E vai vir numa hora horrível. Ok? Nosso cérebro age por associação. Associação é a capacidade de você, através de algum gatilho mental, através de alguma coisa que você viu, uma palavra, da cor, da roupa, do ambiente que você, ou uma cidade que você entrou, o seu cérebro traz tudo aquilo que você viveu aqui, naquele momento, naquele lugar, com aquele cheiro, com aquela pessoa, com aquele tom de voz, com aquela música. Traz tudo à tona. Sabe, às vezes você sente o cheiro de algo e meu Deus, passou um filme na cabeça, porque é o mesmo cheiro de uma coisa que eu senti e assim vai. A questão é que a associação ela é feita em nós, e olha só o que eu estou trazendo para nós aqui. A capacidade de perceber o que eu estou vivendo hoje por conta do que passou, e a capacidade que eu tenho de agora, com autonomia, alterar o que eu vou viver, através de uma decisão voluntária, de ter as melhores experiências, tirar as melhores lições das experiências que me acontecem, para provocar o meu futuro, um futuro melhor. Olha que coisa linda, como Deus é perfeito. Então o nosso cérebro associa, faz gatilhos mentais, né, e associações do passado no presente de duas formas. Através de traumas, questões que traumatizaram, coisas que marcaram, grandes eventos, ou através de repetição. Repetição. Ou seja, aquilo que eu ouço muitas vezes está programando a minha forma de pensar para amanhã. E aquilo que eu ouvi de forma muito marcante também. Então tem coisa, ó, tem que tomar cuidado com as duas coisas. Aquilo que pode ser muito traumatizante, muito forte. Tomar cuidado e ao mesmo tempo também temos que provocar coisas lindas de forma, por exemplo, experiências espirituais, busca intensa por Deus. Aquilo vai marcar você. Sabe? Agora, nós também somos muito mais programados com repetição. Não é muita coisa grave, grande ao mesmo tempo. Mas é poucas atitudes diárias. Poucas coisas diárias. Se você ouve uma mentira, muitas vezes ela se tornará verdade. Então, é uma construção. Tem coisa que você acha que é inofensivo. Não, eu sou impermeável. Estou vivendo minha vida aqui caminhando, sou blindão. Né? Eu falo, não, eu não ouço, você não dá bola. Não, eu fico nessa roda aqui, mas entra aqui e sai aqui. Fica aí. Fica na roda aí. Entra aqui e sai aqui. Né? Você lembra de José? José foi tentar pela mulher, ele vazou. Sansão ficou para dar conversa, ele ficou ali. Não, mas eu posso brincar com ela. Fica aí para te ver. Sabe? Há pessoas que estiveram no Éden conversando com a serpente e depois vieram com uns desejos meio estranhos. Aí, às vezes eu ouço alguém dizendo assim, eu estou com uns desejos, pastor, coisa meio estranha, o que eu faço? Eles, olha, com quem você estava falando? Acho que você estava falando com a serpente. Porque de fato tem coisas que vão vindo aos poucos, vai pingando. E você está ali achando que mas não. E não, aquilo desce, meu irmão. Chega o dia que aquilo gera uma associação. E você está vivendo uma situação agora, já não está mais ali, já não tem mais aquela pessoa junto, mas agora aquilo ali ficou dentro de você. Então, essas marcas vão me programar para o futuro. E a partir do momento que eu entendo o que de fato me alterou para estar aqui, eu começo então agora a receber de Deus a capacidade de limpar os meus olhos, desembaçar os meus olhos, para ter as melhores experiências hoje, porque isso está construindo o meu amanhã. Tem coisa muito linda para compartilhar com você amanhã, e nós encerramos a série amanhã. Nem começamos ainda, mas começamos de fato, e essa série vai ser mais resumida, será em 2 dias. Se eu fosse você, não ficava de fora do dia de amanhã, segundo dia dessa série. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por essa manhã, Senhor. Oh, Pai, nós te amamos. Paizinho, a tua palavra ela vem como um bálsamo, um azeite, curando nossas feridas. E às vezes para curar dói. Dói porque o Senhor precisa mexer nelas. Então trata-me, Senhor, de dentro para fora, curando as minhas mazelas, as minhas dores. E eu vou fazer o que for necessário. Se tiver que voltar, resolver alguma coisa, as pendências,
porque eu quero avançar para Ti, deixar as coisas que ficaram para trás, voltar para Ti, Senhor. Isso é um exercício diário, a qual por muitas vezes eu vivi e vivo até hoje. Eu sei que todos os dias eu vou ter que viver isso. Abrindo espaço para o novo. Eu preciso abrir terreno para o novo, porque eu só abrirei espaço para o novo quando me desfazer daquilo que é velho em mim ainda. Conduza-nos segundo a Tua vontade, Pai. Nós queremos viver e vamos viver o Teu querer. Eu assumo esse compromisso. E hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.